Olá, galerinha do 7º ano. Hoje a professora vai explicar um pouquinho os conceitos que vocês já pesquisaram na aula anterior, que vocês já visualizaram através de fotografias que vocês me enviaram ou até mesmo através de desenhos, ângulos e retas. Então a professora vai dar mais uma explicadinha para que esse assunto fique bem assimilado, certo? Então vamos ver aqui, ó. Retas, né? As retas, elas podem ser paralelas. Então, o que são retas paralelas? Vamos supor esses dois lápis aqui, ó. Esses dois lápis aqui, eles foram colocados paralelos, um paralelo ao outro. Então, o que a gente pode concluir? Que as retas paralelas são aquelas retas que, por mais que elas se prolonguem, elas jamais vão se encontrar. Retas concorrentes. As retas concorrentes, então, quando eu pegar essa reta, por exemplo, que era paralela, vamos tirar aqui, ó. E eu vou colocar aqui, ó. O que aconteceu ali? Elas agora têm um ponto em comum. Toda vez que duas retas apresentarem um ponto em comum, elas são chamadas de concorrentes. E as retas perpendiculares são as retas concorrentes que elas formam exatamente aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, se a gente observar aqui, esses quatro ângulos apresentam a mesma medida. Por isso que elas são chamadas de retas perpendiculares. Agora, vamos ver os ângulos. Nós temos aqui, ó, ângulo nulo. O ângulo nulo, se nós pegarmos, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho uma circunferência. Se essa circunferência, né, eu marcar um ponto aqui e eu traçar uma reta aqui, o que vai acontecer? Eu não vou desviar para nenhum lugar. Então, se eu traçar uma reta aqui, uma reta sobre a outra, eu vou dizer que eu tenho um ângulo nulo, ou seja, um ângulo que não tem nenhuma medida. Agora nós vamos ver ângulo de uma volta. Se nós pegarmos, né, a nossa circunferência aqui, traçarmos a nossa reta e nós pegarmos uma das retas e der um giro total ao redor, então nós dizemos aí que nós temos um ângulo de uma volta. A gente poderia usar de uma forma assim, exemplificando, o ângulo nulo é quando, por exemplo, é meio-dia. Então, nesse caso, o ponteiro da hora e dos minutos, eles estão exatamente um sobre o outro. Então, eu não tenho nenhuma abertura, por isso que é ângulo nulo. A partir do momento que o relógio dos minutos der um giro completo ao redor, eu vou dizer que eu tenho um ângulo de uma volta. Agora, o que é o ângulo de meia volta? Então, nós temos aqui a circunferência total. Quando eu traçar uma reta exatamente ao meio, eu posso dizer que se a minha reta partiu desse ponto e deu uma volta aqui, ó, né, nessa extremidade, eu estou dizendo que ela tem meia volta. Então, aqui eu vou ter 180 graus. O ângulo, então, relembrando, nulo é quando é zero. Uma volta, a circunferência tem 360 graus, então é como se ele dá a volta completa, formando 360 graus. E a meia volta, no caso aqui, é quando eu tenho apenas 180 graus. Outra nomenclatura que nós temos do ângulo é chamado de ângulo reto, o ângulo agudo e o ângulo obtuso. Então, vamos supor aqui, ó, eu tenho a minha circunferência. Essa circunferência, nós repartimos ela ao meio, nós vimos antes que corresponde a 180 graus. Se eu repartir ela novamente ao meio, nós vamos ter aqui um ângulo de 90 graus, que é chamado de ângulo reto. Então, o ângulo reto, aqui a pontinha dele sempre vai ficar reta, tá? Essa é uma unidade bastante utilizada pelos pedreiros quando eles vão fazer os cantos das casas. Por isso que eles dizem que vão tirar o esquadro. Tirar o esquadro é deixar a casa com os quatro cantos retos, certo?
Aí, o que é o ângulo agudo? Tá? Se nós tivermos aqui, ó, o nosso ângulo de 90 graus. Aqui eu tracei um outro ângulo. O que a gente pode perceber? Esse ângulo, ele é menor que 90 graus. Então, todo ângulo que apresentar uma medida menor que 90 graus, nós vamos chamar ele de ângulo agudo. Agora, vamos pegar esse outro exemplo aqui, ó. O que aconteceu com esse ângulo? Ele ficou maior que o ângulo reto, ó. Você pode perceber aqui que o ângulo de 90 graus, ele está aqui, ó. Ele ficou maior. Então, toda vez que o ângulo for maior que 90 graus, a gente chama ele de ângulo obtuso, certo? Então, essas eram as nomenclaturas que vocês pesquisaram em relação aos ângulos. Hoje, nós vamos aprender a trabalhar com a transformação das unidades de medidas de ângulo. O ângulo, ele é sempre medido em grau, certo? E o grau é representado por uma bolinha. O minuto, tá? Ele é representado como se fosse uma vírgula e o segundo por duas vírgulazinhas. Então, o que eu tenho que lembrar? Ó? 1 grau, ele vale 60 minutos. 1 minuto, ele vale 60 segundos. E 1 grau tem 3.600 segundos. Então, vamos ver alguns exemplos de transformações. Então, o primeiro exemplo nós temos aqui. Transforme 30 graus em minutos. Então, se nós vimos que cada minuto tem 60 segundos, né? Basta transformar aqui, ó, 30 graus vezes 60, 1.800, então, minutos. Se eu tenho 5 graus e 35 minutos, eu quero isso tudo em minutos. Então, se eu sei que cada grau tem 60 minutos, basta fazer 5 vezes 60, 300. Como eu já tinha 35 minutos, basta somar. Então, 300 mais 35, 335 minutos. Próximo exemplo. Eu tenho ali 6 minutos em segundos. Nós vimos também que cada minuto tem 60 segundos. Então, se eu tenho 6 minutos, 6 vezes 60, 360 segundos. Próximo exemplo. Nós temos aqui 3 graus e 35 minutos. Eu quero tudo isso em segundos. Então, primeiro nós vamos transformar tudo em minutos, né? Eu tenho aqui 3 graus. Para transformar em minutos, basta multiplicar por 60. Então, 3 vezes 60, 180 minutos. Como nós já temos aqui mais 35 minutos, então, 180 mais 35, eu tenho ao todo 215 minutos. Como eu quero saber em segundos, de minuto para segundos, basta multiplicar por 60. Então, 215 vezes 60, 12.900 segundos. Próximo exemplo. Nós temos aqui 2 graus, 20 minutos e 40 segundos em segundos. Então, vamos transformar por partes. Grau para minuto. O que eu faço? Vezes 60. 2 vezes 60, 120 minutos. Como nós já tínhamos aqui no problema 20 minutos, então nós vamos ter 120 mais 20, 140 minutos. Cada minuto para transformar em segundo, basta multiplicar por 60. Então, eu vou ter 8.400 segundos. Como no exemplo eu já tinha 40 segundos, basta somar mais 40. Portanto, 2 graus, 20 minutos e 40 segundos correspondem a 8.440 segundos. Se nós quisermos fazer o processo inverso, eu tenho aqui 130 minutos, eu quero transformar em graus. Se antes nós multiplicávamos por 60, agora a gente
divide por 60. Então, 130 dividido por 60 vai dar 2. 2 vezes 60, 120. Então, nesse caso aqui, 130 graus é a mesma coisa que 2 graus e 10 minutos. É a mesma coisa, né? Fazendo uma comparação. A gente não diz que a gente tem 130 minutos. A gente diz que tem 2 horas e 10 minutos. Então, lembrar que se cada hora tem 60 minutos, então 60 mais 60, 120 e sobrou 10 minutos aí. E um último exemplo. Nós temos aqui 26.138 segundos. Eu quero transformar tudo isso em grau, né? Lógico que não vai dar o grau exato, mas então o que eu faço? Como eu tenho segundos, primeiro eu vou transformar em minutos, né? É uma divisão normal. Então, ó, 4 vezes 60, 240. Sobrou aqui 1, 6 menos 4, 2. Abaixamos o 3. 3 vezes 0, 0. 3 e 6, 18. Sobrou 3, 8 para 11, 3. Abaixamos o 8. Então, aqui vai dar 5, né? 5 vezes 6, 30, 300. Então, o que aconteceu? Deu 435 minutos e sobrou 38 segundos. Agora, nós vamos dividir novamente por 60. Então, agora eu tenho 7 vezes 6, 42, 420. E sobrou 15. Então, o que a gente pode dizer? Que aqui nós temos 7 graus, 15 minutos e 38 segundos, tá? Então, assistam com muita atenção e façam as atividades. Tenham todos um bom dia de estudo.